Amada igreja, paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Hoje nós estamos com um número bom de irmãos, irmãs e jovens, que é importante nós estarmos juntos, para, segundo a orientação de Deus, aprender mais uma porção para fora. Tem duas cadeiras aqui, uma para o Isaac e uma para o Brian. Faz favor. Glória a Deus. Amados, nós estamos aí há 2 meses estudando sobre você foi criado de propósito para um propósito. Esse ensino ele é muito importante para as nossas vidas. Eu, na verdade, tenho aprendido juntamente com vocês, porque antes de começar a estudar a respeito deste assunto, eu não tinha a imensidão de noção, ou a dimensão de noção, de que isso é muito sério. É muito sério entender que nós fomos criados de propósito. Não é só você ouvir. Existem algumas vezes que nós vamos ouvir alguma pregação e vai ficar nisso, nós só vamos ouvir. Mas existe assim, na verdade, toda a mensagem que é ministrada para as nossas vidas precisa ser levada a sério. Mas nós, no nosso individual, sempre vai ter algumas que a gente não vai levar tão a sério. Vai ter algumas que nós vamos ouvir, que não é o certo, nós vamos descartar. Quem nunca não veio na igreja e não disse assim, hoje Deus não falou comigo. E na verdade, todo culto Deus fala. Toda palavra ministrada, Deus fala com todos presentes. É que na verdade nós achamos que Deus não falou porque nós não ouvimos o que queríamos ouvir. E Leonardo está ali com o olho aberto, ali caçando quem está falando. Ele sabe que é o pastor. Estou vendo os olhão dele aberto ali. Então, ou seja, só que tem mensagem, principalmente ensino da Bíblia Sagrada, seja na terça ou no domingo, nós precisamos valorizar porque é orientação para as nossas vidas, para o nosso cotidiano, para a nossa vida. E aí, na verdade, nesses 2 meses que nós vemos estudando, foi provado biblicamente que Deus nos criou de propósito. E isso, independentemente da forma que os seus pais geraram vocês. Independente da forma que os seus pais talvez educaram ou criaram vocês. Um dos pontos muito importantes que nós precisamos levar para a nossa vida é que quando nós nos convertemos ao Senhor, o que precisa ser prioridade é a palavra de Deus, de tal forma que às vezes a palavra de Deus vai contrariar aquilo que eu aprendi a vida inteira com os meus pais. E aí eu falo que vai contrariar talvez até a educação que nós tivemos. E eu vou um pouco mais além, eu já disse outras vezes, na nossa nação tem um livro chamado de Constituição. É onde os juízes, as leis estão pautadas, os nossos governantes, eles são orientados por essa Constituição para governar o nosso país. Só que aí eu vou um pouco mais além, que a Bíblia ela está acima dessa Constituição. Uma vez que você vem e se converte ao Senhor, nada pode sobressair a palavra de Deus sobre a sua vida. De tal forma que se um dia eles criarem alguma lei que contraria a palavra de Deus, nós precisamos continuar andando pela palavra de Deus, nem que isso nos leve à morte, nem que isso nos leve a prisões, porque a palavra de Deus é a maior constituição sobre essa terra, é a lei que não pode ser revogada, que não pode ser mudada, é a palavra de Deus. Então, quando nós compreendemos isso, que nós somos criados de propósito, existe uma razão. E aí, para um propósito.
E o que precisa ser questionado quando eu ouço que eu fui criado de propósito, é questionar o quê? Então, para que eu fui criado? Eu me lembro em torno do ano de 2007, quando eu congregava aqui, meu pai era o pastor da igreja. Eu lembro um dia que eu estava de joelho, mais ou menos nessa cadeira que fica aqui assim. Eu lembro nitidamente. E eu estava numa luta tão grande, e eu, joelho, orando, falando com Deus: Senhor, por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando isso? Por que está acontecendo? Eu questionando a Deus de oração. E aquele dia veio um irmão pregar, eu não recordo que era o irmão, ele era de fora, não era da igreja. E o irmão trouxe uma mensagem com o tema: pare de perguntar por quê, mas pergunta para quê. Para que objetivo? Para que propósito você está passando por isso? Então, ou seja, essa deve ser o seu questionamento. Senhor, para que eu existo? Se o Senhor, segundo a tua palavra, me diz que eu nasci de propósito, então qual é o propósito da minha existência? Nós precisamos questionar isso, e mediante este ensino, nós estamos tentando aproximar e talvez, na verdade, conduzir você a estar com a mente aberta e sensível a ouvir a voz do Espírito Santo, para ele te localizar, para ele te posicionar para aquilo que você foi criado. Isso é importante. E na semana passada, amados, nós falamos sobre que existe pessoas nessa terra que estão vivendo nessa terra de uma forma inútil, não tem utilidade nenhuma. É uma pessoa que está inútil sobre a terra. E isso eu provei biblicamente quando Jesus, ele fala da figueira que não dava fruto, e que Jesus queria, e que na verdade o Senhor da videira queria cortar aquela figueira, mas só que o cultivador pediu que deixasse por mais um tempo, que ele ia regar, ia colocar esterco, ia podar os galhos que precisavam ser podados, e que no próximo ano ou no futuro ela não produzisse o fruto, ela seria podada. E aí no contexto, Jesus está falando de pessoas que estão sobre a terra, não se arrependem dos seus pecados, não reconhece Jesus Cristo como seu Salvador. Ele está dizendo, essas pessoas estão vivendo na terra de uma forma inútil. Por que ele colocou isso? Porque ela não está vivendo o propósito para o qual ela existe. E hoje eu quero falar um pouco mais, porque eu meditando sobre esse assunto, a Bíblia está recheada, mostrando que quando nós não vivemos o propósito para o qual Deus nos criou, nós estamos inutilmente sobre essa terra. São vários textos, eu deixei alguns de fora. Quando eu estudei na semana passada, eu tive dificuldade que eu fiquei preso em um. Mas aí no decorrer da semana que eu vou trabalhando e vou meditando no que eu estou ensinando, e aí Deus vai ministrando na minha vida, me abrindo algum contexto, algum ponto, e aí eu tenho mais coisa para falar sobre isso, e aí eu fui hoje meditando, e Deus já abriu mais um outro leque para continuar tratando, né, de que existe pessoas que nessa terra estão vivendo de uma forma inútil, não tem utilidade nenhuma nessa terra, e isso deve nos causar preocupação. E aí eu deixo a pergunta para vocês, que cada um responda para si mesmo, e que até o fim deste ensino hoje, você possa ter essa resposta. Como você tem vivido nessa terra? Você está sobre essa terra hoje, sendo útil, ou você está vivendo nessa terra de uma forma inútil? Talvez se você não tiver essa resposta até o final, nós teremos em nome de Jesus, porque não viver o propósito de Deus, ou não viver o propósito para o qual Deus te criou, é você viver de uma forma inútil sobre essa terra. Isso é muito sério. E quando eu digo propósito, mas não vale a pena a gente abrir a um parêntese. Eu falo propósito, não significa resumindo a obra dentro do templo. Não se resume em você ser obreiro, em você ser uma cantora ou um cantor, em você ser um pastor, um presbítero, um diácono, um líder. Não se resume aí.
Porque o propósito de Deus, ele é diversificado. Vai ter mulher que ela foi criada por Deus para um propósito, de cuidar e educar os seus filhos, ponto. Vai ter um homem que ele vai ser criado de propósito para um propósito dele fazer a diferença na empresa que ele trabalha, ponto. Então sim, é diversificado, não se resume a isso. Eu até disse para minha esposa no primeiro dia deste ensino que eu comecei, tem um teatro que eu vi no YouTube que tem a ver com esse tema, e que eu quero que ela prepare os jovens, porque quando eu concluir, na terça que eu concluir esse ensino, no domingo eles vão apresentar esse teatro para nós concluirmos sobre isso, para nós entendermos qual é a razão da nossa existência. Tem um detalhe, nesse teatro tem um jovem, uma jovem que na verdade, ela tinha um propósito, irmão Alex, de ganhar almas através das redes sociais. Era uma pessoa que tinha milhões de seguidores, mas só que esses seguidores não foram edificados ou anunciados-lhes a palavra de Deus. Não mudou nada na vida deles. E naquele dia, no teatro, ela é questionada: o que você fez com os tantos milhões de seguidores que eu coloquei na sua vida para você falar do meu amor e você não falou? Né? Então é isso que nós precisamos começar a abrir a nossa mente, né? Nós falamos, eu citei, dei uma pincelada, mas foi falado aqui na sexta-feira do Congresso das Mulheres, foi falar no sábado. Dorcas, ela não era pregadora, não pegava no microfone, ela era o quê? Costureira. O chamado dela, o propósito da existência dela, tia Luzinete, era costurar para as viúvas e para os necessitados. Esse era o propósito da existência dela. Tanto que a nossa irmã de Birigui que ministrou, ela falou assim: você precisa saber que aquilo que você é útil, que você tem a facilidade de fazer, é o que Deus quer te usar para abençoar outras pessoas. E Dorcas era o quê? Costureira. E com a costura, era uma mulher que fazia diferença. Ela cumpriu o propósito de tal forma que ela morre, e as pessoas que conheceram ela ficam preocupadas, que foram até Pedro, mandar buscar Pedro, falaram: não, ela é muito importante para nós. Mas importante o quê? Nos nossos dias, é só uma costureira. Mas naquele tempo, era uma costureira que fazia diferença, que as pessoas não aceitaram a morte dela, irmão Luiz. Foram buscar Pedro, e Pedro ressuscita ela na direção de Deus. Ela é ressuscitada, e aí ela ainda continua a sua missão. Por quê? Porque você nasceu de propósito para um propósito. Então às vezes a gente fica pensando: eu vou ter que pregar, eu não gosto de pegar no microfone, pastor. Não precisa pegar no microfone. Um detalhe que você gosta de fazer para o reino de Deus, seja na sua casa, seja para um vizinho. Às vezes Deus te trouxe a essa terra para você fazer a diferença para o seu vizinho, para a sua vizinha, né? No seu trabalho, na rede social. Nas minhas redes sociais você pode acompanhar lá. É raro eu publicar alguma coisa a respeito da minha vida, da minha família. Eu sempre publico alguma coisa de Deus, principalmente no meu WhatsApp. Na maioria que estão aqui, todos os dias chega lá um devocional, falando de Deus e mandando oração. Porque eu aprendi a usar os meios de comunicação para poder falar do amor de Deus. Então nós precisamos encontrar qual é a razão da nossa existência. Porque se nós não entendermos qual é a razão da nossa existência, nós nos tornaremos pessoas inúteis sobre essa terra. E na verdade, vamos ser sinceros, nós não ouvimos isso nos púlpitos que nós já sentamos para ouvir. Você não ouve mensagem: você está inútil sobre a terra, porque é uma palavra muito forte. Você chamar alguém de inútil é doloroso, é ofensivo, é humilhante. Mas a Bíblia mostra que existem pessoas assim, e que Ele quer nos orientar para que nós não chegamos a este ponto. Então, ou seja, nos nossos dias não é normal nós ouvimos sobre a palavra inútil, ou sobre que alguma pessoa é inútil sobre essa terra. Mas a Bíblia tem várias passagens que nos mostram que deixar de viver aquilo que fui criado para viver, sou
um inútil nessa terra. Isso é sério, viu? Isso é sério. Um grande exemplo que temos da Bíblia é o rei Salomão. O homem mais sábio depois de Jesus que já viveu sobre essa terra. E está entre os homens mais ricos que a terra já teve, o rei Salomão. Porém, ele viveu uma grande parte da sua vida longe de Deus. Quando ele volta-se para Deus, ele percebe que o prazer da vida só está nele, em Deus. Vamos ver alguns versículos que Salomão confessa que a vida sem Deus é inútil. E esses versículos nós vamos ver no livro do Eclesiastes, que é na verdade quando Salomão ele está nos últimos momentos da sua vida. Aqui ele já é um idoso, um senhor de idade, já viveu muito tempo. Então abra sua Bíblia comigo no livro do Eclesiastes. Quem achar, por favor, eu quero pedir para o Isaac ficar com esse microfone aqui, Isaac. Quando alguém levantar a mão que vai ler, você leva fazendo favor. Eclesiastes capítulo de número 1, versículo 14. Quem achar, lê para nós. Levante a mão que o Isaac vai levar para você. 1:14, perdão. Eclesiastes capítulo 1, versículo 14. Quem vai ler? Irmão Jesus? Capítulo 1, versículo 14, Jesus. Só o 14, pastor? Só o 14. Atentei para todas as obras que se faz debaixo do sol e vi que todo era vaidade e aflições do espírito. Só isso? Só. A minha tradução diz assim, ó. Examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol. E cheguei à conclusão que tudo é inútil. É como uma corrida sem fim atrás do vento. Para você entender esse versículo, porque às vezes nós lemos o livro de Eclesiastes, e aí nós paramos assim, poxa, então quer dizer que tudo que eu faço é inútil? Não tem utilidade nenhuma? Tudo que se faz debaixo do sol é inútil? Na verdade, para a gente entender, nós precisamos entender em que contexto Salomão está dizendo isso. Como eu já disse, Salomão está falando de uma vida sem Deus. Porque Salomão ele viveu uma longa parte da sua vida longe de Deus. E aí nesse livro do Eclesiastes, ele está dizendo desse tempo de vida que ele viveu distante de Deus. Ou seja, ele está dizendo, a pessoa pode ter tudo, fazer tudo, mas não viver o propósito da sua existência. Ele está dizendo com outra palavra que a conclusão de tudo isso é inútil. Ou seja, nada disso tem sentido ou valor, porque é algo passageiro, ou seja, que tudo passa sobre essa terra. Quando ele diz nesse versículo que tudo debaixo dos olhos, ou seja, observei as obras que se fazem debaixo do sol. O que é obra? É uma ação. E aí nós podemos interpretar, ou seja, com outras palavras, olhei e vi que todo objetivo, todo propósito, tudo aquilo que nós buscamos abaixo do sol é inútil, mas ele está dizendo num sentido de um tempo em que ele viveu longe de Deus. Porque Salomão, sendo o homem mais sábio que passou sobre essa terra, um dos homens mais ricos que existiu nessa terra, ele viveu basicamente tudo aquilo que nós esperamos e queremos viver como ser humano. Porém, ele chega em um dado momento que ele observa e ele fala que tudo isso que ele fez debaixo do sol foi inútil. Eclesiastes capítulo 2, versículo 1. Eclesiastes capítulo 2, versículo 1. Quem vai ler para nós? Pastor Levino. Esse primeiro aí que você falou aí, ó. O pastor Levino quer repetir o capítulo 1, versículo 14. Pode repetir. Eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo. E digo, tudo é ilusão. E tudo como corre atrás do vento. Vou ler o versículo que você falou agora. O 2:1.
Então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso também é ilusão. Olha aí. Observa que eu vou ler de novo, mas vou ler para você entender o que ele está dizendo aqui, ó. O versículo ele começa assim, ó. Eu disse a mim mesmo, presta atenção que Salomão está dizendo que ele está dizendo algo para si mesmo. Que ele disse, olha o que ele disse, vamos ver o que ele disse para si mesmo? Pois bem, eu te farei experimentar, está dizendo para si mesmo, eu te farei experimentar o prazer em toda a sua intensidade e conhecer as grandes alegrias da vida. Observa que com o poder que ele tinha e com tudo que ele possuía, levou ele a viver intensamente. E isso é o que nós desejamos para nós, nossa família, é o que nós desejamos para os nossos filhos, e é o que nós desejamos também que eles possam desfrutar amanhã. Mas observa o que Salomão diz após viver tudo isso longe de Deus. Ele fala assim, ó, eu vivi tudo que um ser humano quer viver. Eu vivi intensamente, vivi coisas que me trouxe alegria. E no fim de tudo, contudo, isso também se demonstrou algo inútil, mais uma vaidade. Ou seja, ele está dizendo que viver tudo aquilo que um ser humano deseja viver sobre essa terra, mesmo a pessoa tendo o poder de viver isso, tendo condição de viver isso, se ele viver longe de Deus, ele pode até desfrutar, mas isso não vai ter utilidade nenhuma para ele. E se você for observar o que nós nos apegamos nessa terra, não é o que você como pai deseja para os seus filhos, eu desejo que o Isaac seja uma pessoa feliz, seja uma pessoa que possa se destacar na sociedade, que o Isaac seja uma pessoa de exemplo, que eu possa ouvir a respeito do meu filho e eu ter orgulho do que eu ouvi dele, é o que eu desejo. Ele pode viver isso longe de Deus? Pode. Mas ele vivendo isso longe de Deus, não tem utilidade nenhuma. No fim da vida dele, tudo que ele viveu, tudo que ele fez, vai ser inútil. Se ele não viver o propósito de Deus, é isso que a Bíblia está dizendo, é isso que Salomão está dizendo. Ele pode ser um menino educado, ele pode ser um homem quando se formar, um homem de respeito na sociedade, um homem fiel, um homem que cuida da família, um homem que protege o lar, um homem que provê, um homem que ajuda as pessoas. Só que, se ele viver isso longe, porque existem pessoas que não conhecem o Deus que nós conhecemos e faz isso e faz muito mais. Só que se viver isso longe de Deus, significa que não está vivendo o plano e o propósito de Deus para o qual existiu. E Salomão está dizendo, com conclusão da sua vida, ele vai entender que isso foi inútil. Não teve utilidade. Sabe por que é inútil? Porque às vezes nós queremos viver tudo isso só nesse tempo de vida. E eu já disse aqui, irmãos, numa das penúltimas aulas que eu dei, de ensino que eu dei, que a nossa vida nessa terra é tão passageira que daqui a 100 anos, nenhum de nós que aqui estamos vamos estar mais. Nem o Leonardo que está ali no colo. Daqui a 100 anos, bem provável que o Leonardo já não vai existir mais nessa terra. O nosso carro, a nossa moto, Alex, não vai andar mais sobre essas ruas. E às vezes nós vivemos tanto, é isso que ele está dizendo. Às vezes você se gasta tanto, se entrega tanto, se esforça tanto para viver esse momento que você tem aqui. Ele não está dizendo que você não tem que viver, mas viva de uma forma certa, segundo a orientação de Deus, segundo o plano de Deus, segundo o propósito de Deus. Por quê? Porque senão vai ser inútil. Eu ser um bom esposo, não vai ter utilidade nenhuma. Eu ser um bom esposo, não... Leva o microfone para a missionária Wanda lá. Eu ser um bom esposo não vai me garantir salvação. Mas eu ser um bom esposo, servindo a Deus, honrando a Deus, sendo fiel a Deus, seguindo a orientação de Deus, é o que me garante a salvação. Por favor, missionário. Cumprimento os irmãos na Santa Paz do Senhor Jesus. Hoje eu pensei muito nesse versículo, porque dia 21 me pediram socorro para
cuidar de uma senhora de 94 anos, né? E é uma mulher que ela tem muito dinheiro, a casa dela é enorme, muito bonita a casa. Só na cozinha eu achei 12 mil reais. Cada lugar que eu mexia, dentro de vaso de flor, dentro de lata, tinha dinheiro. Eu sei que eu juntei 12 mil reais. E ela tem 94 anos e ela está em cima de uma cama, né? E tudo está muito abandonado, piscina. A casa é enorme, tem de tudo, a casa do sonho de qualquer pessoa. Seu pai já limpou a piscina dela lá. Muita prataria, muito ouro, muito isso, muito aquilo. E ela está na cama hoje, 94 anos. E eu fico olhando a vida dela, né? Aquilo lá, tudo abandonado. Ela viveu só para aquilo lá. E hoje ela está em cima de uma cama, dependente, né? Está com Alzheimer, dependente de tudo. Teve chance de aceitar Jesus, porque eu fiquei sabendo que ela teve até um problema com a missionária de Penápolis, que eu conheço. Chamou a missionária de macaca, maltratou a missionária, tudo. E eu fiquei pensando, para que tudo isso aqui? Para quê, ó? Tá tudo lá abandonado. Para quê? E hoje ela está totalmente atormentada. Eu vim até falando para a Nathalie. Hoje ela gritava assim, Wanda, vem aqui, tira esse homem daqui. Eu falei, que homem? Ela falou assim, aquele homem que está ali, ó, dos olhos vermelhos. Eu falei, então vamos orar, que ele vai sair daqui em nome do Senhor Jesus. Eu falei, vamos orar então. Aí eu comecei a orar, ela começou, crendo aos pais, lá. É complicado, né? Exatamente. E eu pensei tudo nisso, nesse versículo. É que nem o pastor Onésimo, que nós fomos lá, ele falou que ele foi chamado para visitar uma senhora, que a casa dela era um quarteirão, literalmente era um quarteirão, esse quarteirão da frente aí, era a mansão dela. Ele falou que quando entrou na casa, ele ficou surpreendente, que a casa tinha carro, tudo que você imaginar, Lamborghini, carro esportivo, carro, tudo os melhores. Mas quando ele entra dentro da casa, ele é chamado por quê? Porque essa dona, essa milionária, estava depressiva em cima de uma cama. Ou seja, tinha tudo aquilo numa casa, um quarteirão que colocava inveja a qualquer um que passava, mas ao mesmo tempo era ela que estava tendo inveja daquele que estava vivendo pobre, mas estava sorrindo. Porque naquele dia vai ser assim, irmão. Naquele dia vai ser assim. É nessa perspectiva que a missionária está dizendo, que Salomão está dizendo. Que passar sobre essa terra só para viver sobre ela é inútil. É por isso que nós precisamos ter um interesse em querer saber para que Deus me criou. Senhor, eu quero cumprir, eu quero ser eficaz na missão que o Senhor confiou à minha vida. É isso que nós temos que falar no joelho. Eu vou ter que falar no teatro lá, que eles vão fazer. Tem uma mãe. E aquela mulher, ela chega com tanto medo na frente de Jesus que está ali, porque ela viu que os outros foram condenados por tanta coisa. E ela só se preocupou em cuidar dos filhos. Ela só se preocupou em cuidar dos filhos. E ela chega toda com medo. E ela fala, e ele fala assim, chama ela vem comer, ô Senhor, o que foi? Aí ele fala assim, parabéns. Você cumpriu o propósito da sua existência. Ela, como? Você ensinou seus filhos o caminho que devia andar. Você colocou seus filhos no caminho do Senhor. E através da sua educação, os seus filhos ganhou tantas almas sobre essa terra. Ou seja, a educação daquela mãe foi a razão dos filhos ganhar tantas almas. Talvez você ache que o seu propósito da sua existência é pequeno. A insistência do pastor Levino orar por mim valeu a pena, por quê? Porque na pensamento do pastor Levino, era só eu ser crente, batizar e sentar aqui na igreja. Mas aí, o que ele fez, respingou na vida de tantas outras pessoas, que hoje, por exemplo, pastoreia na igreja, testemunha na minha vida para as pessoas. Eu estou sendo bênção para a vida das pessoas, mas esse fruto aqui é do pastor Levino. Esse galardão aqui é dele. Então, às vezes, o seu chamado é só orar, é só educar o seu filho, ou talvez só ganhar uma alma. Eu já disse, quando eu fui num cárcere, eu fui preso em 2014, questionei a Deus, falei, para que o Senhor me trouxe aqui? Um monte de homem aqui que prega e é usado pelo Senhor, me trouxe tão longe da minha família, para mim sofrer aqui, foi para isso que o Senhor me trouxe. No outro dia levantou um profeta, não, eu te trouxe neste lugar, porque existem almas neste lugar, que eu escolhi você para salvar elas.
Não é que não tinha alguém para capacitado, mas existem pessoas que Deus escolheu você para falar do amor delas. Eu me lembro quando na vida doida, eu passava aquela última rua do nosso teto lá, e aí sempre eu encontrava com o irmão. Esse irmão vinha no meu rumo lá, ele vinha desse lado, eu ia para o outro lado da rua. E aí, né, ele vinha para o outro lado, ele me encontra. Aí eu ia para o outro lado, ele vinha. Eu falava, esse cara, vem esse cara. E ele não fazia muita coisa, irmão. Ele só falava assim para mim: ô jovem, Jesus te ama. Que ele me dava uma raiva. Ficava com raiva, não gostava. Eu não gostava. Não sei porquê, mas era a vida que eu vivia. Eu não gostava de ouvir aquilo. E era toda vez que ele me via, lá de longe ele já me via. Aí eu já ia para o outro lado da rua, irmão. E ele ia para o outro lado de propósito. Aí eu ia para o outro lado. Eu ia pro... Aí ele chegava: jovem, Jesus te ama. Ele não pregava para mim, irmão. Ele só falava que Jesus me amava. Hoje eu conheço ele é um crente, mas ele não prega a palavra. Você nunca vê ele no microfone, nada, mas ele vai na igreja. E a única coisa que ele faz, irmão, Jesus te ama. Só isso. E parece uma coisa simples que às vezes nós negamos de fazer. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. Quem achar vai ler para nós. Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. Vai lá, Isaac, pega o microfone lá. Capítulo 2, versículo 11. Contudo, quanto avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, é o trabalho que eu tanto me esforçará para realizar. Percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Olha aí, ele está dizendo isso num contexto que você viver uma vida sem Jesus é inútil. Tem uma passagem que Jesus, ele conta um fato de um homem, que ele está dizendo para si mesmo: ó minha alma, o que mais eu precisarei fazer? Eu tenho, meus celeiros estão cheios, eu estou farto, eu estou alegre, eu estou satisfeito, estou enriquecido. O que mais me carece? Aí vem a voz de Deus: tolo, essa noite pedirão a tua alma, e para quem será? Para onde ela irá? É isso que está dizendo. Tudo que você está fazendo é inútil, uma vez que a sua alma está condenada. Então, ou seja, se você for observar nos contextos que nós estamos vendo, Salomão está nos mostrando que viver longe dos planos de Deus para a nossa vida é viver inutilmente. Isso é Bíblia, irmão, não sou eu, é Bíblia que está dizendo. É viver inutilmente. E vamos ser sinceros, nós sabemos que ser cristão é uma luta todos os dias, é frequência de lutas, e isso significa que não é fácil. Não é fácil você andar nos caminhos do Senhor, não é fácil você obedecer a Deus, porque é uma luta contra você mesmo, é uma luta contra as pessoas, é uma luta contra o mundo, é difícil. Mas viver de uma forma regaliada, ou seja, ser neutro, eu não sou do diabo, também não sou de Deus, é ilusão. Nós estamos vendo que é viver inutilmente, porque eu conheço, como vocês também conhecem, pessoas que não são crentes, e também não servem ao diabo, não têm religião, são até ateus, são pessoas respeitosas, pessoas educadas, pessoas que fazem o bem, pessoas que cuidam bem da família e do filho. Só que Salomão não valeu de nada isso. Uma vez que você ouviu falar sobre Jesus, e que Jesus precisa ser a razão do seu viver, e você rejeitá-la, achando que porque você é bom, você não quer Ele, é viver inutilmente sobre essa terra, é estar sobre essa terra inútil. Vamos ver a conclusão que Salomão, onde ele chegou, a conclusão dele? Eclesiastes capítulo 12. Felipe, pode falar, pega o microfone por gentileza, está aí? O pastor falando assim, eu lembrei de um vídeo que eu vi, eu acho que foi até no Facebook, que, tipo assim, quando Jesus voltar, aí as pessoas vão estar lá.
Aí vai aparecer, ó, quantas almas você ganhou? Era para você ganhar 999. Ah, ganhei só 10. Não, então vamos ver. Aí você, não ganhei nenhuma. Então vai descer. Aí você, eu ganhei só a alma do meu filho. É a história de uma mulher. Ganhei só a alma do meu filho. Não, então você fez o que era para ser feito. Que era para você ganhar só a alma só do seu filho. Então, tipo, o propósito dela era esse daí. Era esse. Cada um tem o seu propósito. Exatamente. No caso, não importa se a pessoa faz o bem e tal, tem que ser o propósito dela. O propósito é assim, nós vamos ver aqui no contexto, mas você vai observar que o propósito, primeiro, é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Caso contrário, todas as outras coisas vão ser inúteis na sua vida. É assim que Salomão conclui, nós vamos chegar ali. Mas assim você vai saber qual é o propósito da sua existência. Às vezes o propósito da sua existência, eu conheço pessoa que ela não prega, ela não faz nada, mas ela gosta de abençoar as pessoas. E só de abençoar, como que ela faz? Talvez ela faz um bolo e ela ora naquele bolo. Senhor, que esse bolo aqui possa trazer vida naquela pessoa. E ela não fala para nada para a pessoa, ela vai lá dar o bolo. Quando a pessoa come o bolo, a pessoa se sente feliz, se sente alegre, satisfeita. Talvez naquele ato, aquela pessoa vai ser transformada. Está entendendo? São detalhes assim que às vezes passa batido, que nós menosprezamos em nós mesmos. Vamos supor um exemplo aqui. Um exemplo, passou aqui na cabeça. De repente você está lá, está varrendo na frente da sua casa, a sua vizinha nunca vai. Talvez o propósito da sua existência é para você passar a sua vida varrendo na frente da casa da sua vizinha, para mostrar que Deus existe, que Deus é que ministrou no seu coração esse amor. É um detalhe simples, mas que faz a diferença no mundo espiritual, irmão. Faz a diferença. Um ato meu muda tudo. Eu vou estar lendo aqui, ó. Eclesiastes capítulo 12, versículo 8 diz assim, ó. Que absurdo, que é futilidade, tudo é ilusão, vaidade, exclama o sábio. E finaliza, nada faz sentido, tudo é inútil. Ele está dizendo isso porque ele está velho. Ele viveu a vida que ele quis viver, longe de Deus, e ele chegou à conclusão: não valeu de nada tudo o que eu fiz. Porque um dia ele foi aclamado, um dia ele foi falado pelo mundo inteiro, o mundo inteiro, vinha gente de longe para consultar o Salomão pela sabedoria dele. Ou seja, então, tudo isso ele viu quando ele chegou naquela idade, como a missionária Havana contou o exemplo da mulher, está lá na cama, já velhinho, não tem mais nada o que fazer, e perdeu a oportunidade. Então, ou seja, foi inútil, não valeu de nada. Agora, para concluir, é onde eu acredito, né? Eu acredito que é onde ele se reconcilia com o Senhor e ele se conserta. A Bíblia não fala que Salomão foi salvo, mas por esta fase, que por esses versículos, que é o final do livro de Eclesiastes, que nós acreditamos que é o último livro que ele escreve, é o de Eclesiastes, e ele conclui o livro dizendo assim, ó, capítulo 12, versículo 13 e 14. Agora que já ouviu tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Vou usar aqui um exemplo. Essencial isso é o suficiente para tudo o que tentei alcançar com o que eu possuía e a posição que eu tinha. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo, isso é o essencial, é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Porque ele está dizendo o quê? Tudo que eu tentei alcançar com a minha posição, tudo que eu possuía, não valeu de nada. O essencial sempre foi temer a Deus e obedecer. Então, o que é essencial para nós? Ou seja, o que me é suficiente para ser feliz, para me sentir realizado, para me sentir satisfeito? O que é necessário? É temer a Deus, ou seja, a palavra temer significa honrar a Deus. Como eu honro a Deus? Vivendo o que Deus me criou para viver. E o que mais? Obedecer aos seus mandamentos. Salomão agora entende que isso foi o que faltou em boa parte da sua vida. Então Salomão conclui, pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido
seja bom ou seja mal. Ele entendeu tudo isso. Não valeu de nada. Então ele está dizendo assim, o princípio de tudo, temer a Deus é honrar. Quando é que eu honro a Deus? Quando eu demonstro ser uma pessoa obediente, quando eu transpasso para as pessoas a minha vida de cristão. Como que só um momento, Isaac, calma, respira. Ergueu a mão e já vi, calma. Tem que deixar eu concluir o raciocínio. Senão você tira a atenção de todo mundo. A Bíblia fala assim, a primeira promessa para os filhos honra o teu pai, para que os seus dias se prolonguem sobre essa terra. O que é honrar o pai? É você ser a mesma pessoa que você é na frente dele, ser na escola, ser na rua, ser na casa do amigo, ser aquela pessoa educada que você demonstra. Isso é honrar o pai, é levar o nome da sua família com respeito, é honrar. E o que é honrar a Deus? É a mesma coisa, é viver o que eu digo, o que eu sou aqui dentro. É adorar a Deus lá fora como eu adoro aqui dentro. E é honrar a Deus. Então ele está dizendo aqui que a conclusão de tudo é viver o propósito de Deus. O que é viver o propósito de Deus? É honrar a Ele, obedecendo os seus mandamentos. Isso é a conclusão. Você pode ver que ele fala que é ilusão tudo o que ele teve. Mas o princípio é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Ponto. É o básico. É o básico que nós precisamos. Ainda outra passagem bíblica. Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso? Que nós falamos sobre Salomão e Isaac. Por favor, meu filho. Tá vendo? Você me insistiu, tanto que até esqueci de você. Mas como que não vai saber o nosso propósito? Essa é uma pergunta que a Tia Luz Neto já fez. E que eu acredito que a maioria se pergunta. Não sou eu que vou dizer qual é o propósito da sua existência. Mas é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Ele vai te direcionar. Logicamente que existe um caminho que o próprio Deus mostra. Vamos supor que o seu propósito, Isaac, seja trabalhar na obra do Senhor. Seja que nem hoje você está tocando um teclado. Isso Deus, ele comunica ao seu líder, ele comunica ao seu pastor. E o seu pastor vê coisas, como nós ouvimos lá, por exemplo, no Éden, que você não vê. Por exemplo, eu via que você seria um bom tecladista. Você não se viu. Você começou, não queria fazer, mas eu insisti. Basicamente, eu te obriguei você a aprender teclado. Hoje, ele toca teclado. Por quê? Eu vi algo nele que ele não conseguiu ver. Pai é isso, viu? Pai, ele vê nos filhos algo que os filhos não conseguem ver. E às vezes, vai lá que vai dar certo. Que nem meu pai. Meu pai viu em mim algo que eu não via. E ele insistiu para que eu chegasse até esse ponto que ele viu que eu não via. Então é isso que você vai entender. Você vai ser direcionado por um líder, ou o próprio Espírito vai comunicar no seu coração aquilo que você é útil para a obra do Senhor. Eu entendo assim, como eu vou saber que eu sou útil na casa? Eu queria ter alguma atividade. Irmão, faça o que está disponível para você fazer. Numa hora você vai se identificar. Está ali a cadeira para arrumar, eu vou chegar e vou arrumar. Estou sendo útil. Está ali o som para mexer, eu vou ali dar o Jesus, que deu o Felipe. Felipe não faz parte da mídia, mas pastor, daqui o celular que eu vou tirar foto. Pastor, quer que eu filme ali? Pastor, quer que eu ajude aqui? É isso. Você vai se encontrar dessa forma. É sendo útil no que é necessário. Está precisando de uma área ali, eu vou fazer ali e vou ser útil. Uma hora eu vou encontrar o meu lugar. É isso. Como que nós vamos saber? Vamos ficar parados esperando ouvir uma profecia do céu? Lógico que não. Usa o que você tem para servir na obra. Varre à frente da igreja, lava o banheiro, arruma a salinha, ninguém precisa saber de nada, lavar uma louça, ver alguma coisa está caída, algum papel, algum copinho. Começa a ser útil dessa forma. Eu comecei assim. Quando eu comecei como diácono na igreja lá em Penápolis, eu fazia de tudo, irmão. Eu chegava na igreja, estava claro ainda, minha esposa é testemunha. Eu varria a frente da igreja, arrumava as cadeiras, varria dentro da igreja, arrumava tudo, pegava o som, ligava para colocar, estava saindo certinho, ia lá ver o banheiro, dava descarga, isso, aquilo e tal. E quando o povo chegava, estava tudo pronto. Eu não falava que foi o que fiz, simplesmente eu seria útil. É isso. Você vai se encontrar uma hora, mas comece fazendo alguma coisa. Não espere vir uma profecia para você começar a fazer. Aí você vai se encontrar em qual é a sua utilidade, né?
Porque às vezes a gente acha que eu sou útil só naquilo que eu gosto de fazer. E às vezes você nunca vai chegar ao que você gosta de fazer porque você não sabe começar por onde deve ser começado. Mas vamos lá. Ainda uma outra passagem que nos afirma que há um propósito da minha existência. Mais uma vez vamos ver Jesus falando sobre o assunto. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. As horas voam demais. 25. Exatamente. Então, às vezes você vai ver coisas que você não imagina, mas tem um propósito, tem um porquê. Mateus capítulo 25, tia, lê a partir do versículo 14, por gentileza. Acompanha aí, meus irmãos. É uma passagem muito conhecida, mas que aqui mostra o propósito da nossa existência. E no final dela, nós vamos ver que aquele que não cumpre o propósito é considerado inútil. E vamos ver qual é o fim do inútil nessa passagem. Vamos lá. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Esses bens, aqui em alguma tradução, vai falar sobre talentos, né? Vai falar sobre talento. E talento fala de dom, fala de propósito, fala de chamado. Ó, eu estou indo viajar, mas você não vai ficar afogado, não. Tem um propósito para você continuar trabalhando para mim. É com essas palavras que eles estão dizendo. Mas ele está comparando com nós aqui na terra. Continua, tia. A um dos seus 5 talentos... A um deu 5 talentos. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Então partiu. Continua. Tendo ele partido, o que recebera, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Continua. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou também outros 2. Continua. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se e o que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha aqui, estão outros 5 talentos que ganhei com eles. Olha o que o Senhor responde, continua. E o Senhor lhe disse: este servo bom é fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Só um momento. Observe que ele teve a recompensa porque viveu o propósito da sua existência. É isso que ele está dizendo. Eu te dei 5 talentos, só que eu não te dei só para você ter o talento. Não, eu te dei e você multiplicou. Você é um servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, eu vou te colocar muito.
E aí ele deu mais 5 talentos. E ele falou assim, agora vem e alegre-se comigo. Vem festejar comigo, você é um servo bom. Continua, tia. 22. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha eles, ganhei outros 2. E disse-lhe o Senhor: bem, está bom. Peraí, pastor. Quer que eu leia? A senhora está com dificuldade. Quer que eu leia demais, às vezes vai atrapalhando a vista. Não, a letra estava enfiada dentro da Bíblia. Mas vai aí. Disse-lhe o Senhor: bem, está bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Olha também. aí. Ele também viveu o propósito da sua existência, tá vendo? Tinha 2 e pegou mais 2. Exatamente. Agora vamos para o último, olha aí. Mas chegando também o que recebeste 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajustas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. E aqui tens o que é teu. Observa, só um momento. Ó. Ou seja, ele está dizendo que ele não viveu o propósito da sua existência. É o que ele está dizendo para Deus aqui. Ó Senhor, eu sabia quem era o Senhor, então eu não vivi o propósito. Eu enterrei, o Senhor voltou, está do jeito que o Senhor me entregou. Eu não vivi o propósito, mas está aqui do jeito que o Senhor. Ou seja, ele não viveu o propósito para o qual ele existe. Ou seja, o planejamento não completou. E aí, olha, observa o que vai acontecer com ele. Versículo 26. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor, mau e negligente, servos, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto aonde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro a outros banqueiros, e quando eu viesse, receberias com juros o que é meu. Olha para você ver, chamou ele de mau servo e negligente. Aí no versículo 28, olha a recompensa que ele vai ter, meus irmãos. Presta atenção. Tirai-lhe talento e dai a quem tem 10. Continua, tio. Eu pensei que era para parar. Pois a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. E ao que não tiver, até que tem, lhe será tirado. 30. Não é só tirar dele, não é só deixar ele vazio, não. Olha aí, continua, tio. Lançai para fora o servo inútil. Opa, peraí, lança para fora quem? Servo o quê? Inútil. Olha a palavra inútil aqui dizendo. Ou seja, ele viveu como inútil, não teve utilidade nenhuma. Ele falou assim, ó, lança para fora esse servo o quê? Inútil das trevas. Olha onde vai ser lançado, na onde tinha? Nas trevas. Continua. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meu Deus do céu, meus irmãos. Está vendo que não é algo simples? Nós precisamos levar a sério isso, de viver o propósito para o qual Deus me criou. Eu preciso saber disso, eu preciso me preocupar, eu preciso buscar isso na minha vida, de saber a razão da minha existência. Isso é importante, irmão. Nesse contexto, Jesus está afirmando que o servo inútil será lançado no inferno. Se eu não viver o propósito da minha existência, eu estou condenado. Então Deus me criou para eu fazer só a vontade dele. Tem um detalhe, irmão, que eu sempre falo: fazer a vontade dele é benefício para você. Eu já disse, nós não alteramos Deus em nada. Se eu fizer a vontade de Deus, ele vai continuar sendo Deus. Se eu não fizer, ele vai continuar sendo Deus. Por quê que ele pede para mim fazer a vontade dele? Porque ele sabe que se eu fizer a sua vontade, eu serei beneficiado, eu serei realizado, eu serei feliz e serei uma pessoa satisfeita sobre essa terra. É benefício para mim.
É a mesma coisa, amados irmãos, que uma vez eu preguei na cadeia isso. Entregar a vida para Deus, saber que Jesus morreu por nós, é a mesma coisa de Deus abrir as celas dessa grade aqui, dizendo da sua vida que você vive, e todas estão abertas, Jesus fala, vem que você está livre, eu te livrei, vem, e a pessoa fala, não, eu quero continuar aqui preso, eu não quero sair daqui, eu quero continuar condenado. E às vezes nós estamos aí, passando, fingindo que nós sabe, irmão, nós sabe disso, que se não fizermos a vontade de Deus, o que nos resta é a condenação eterna no inferno. Pode falar, tia, pega o microfone. Mas aí, amedronta nós aqui, está amedrontando até eu. Porque se eu não estou fazendo nada para Deus, eu sou um servo inútil e eu vou ser lançado fora para as trevas. A Wanda, uma pessoa que a gente vê que faz tudo para Deus, Deus vai falar assim, vem filha minha, para o meu gozo comigo. Mas por que ele está dizendo isso? Eu vou repetir. Ele passa assim, tem um detalhe, vamos lá, vamos voltar um pouquinho atrás do que eu falei já hoje. Não significa que aquele que faz mais está na sua frente. Às vezes eu estou aqui, eu sou o pastor. Hoje, para a igreja, quem mais serve sou eu. Que deve pelo menos servir mais serviço sou eu. Ou seja, o que tem que ter mais atividade na igreja sou eu. Não significa que o Brian, vamos colocar o Brian aqui, que aqui é um menino jovem, está aqui. Não significa que se ele só arrumar a cadeira aqui, quer dizer que ele está sendo inútil. Não, é um propósito específico para cada um. O propósito da missionária Wanda, que você está colocando que ela faz tudo, não é o seu propósito. Você tem que descobrir o seu propósito. Esquece o propósito dela. Tenha interesse de saber qual é o seu. Se o seu, vou dar um exemplo, se o seu é varrer a frente da casa da sua vizinha, é o suficiente para Deus, faça isso, porque Ele está dizendo que nisso você vai se sentir realizada, vai se sentir satisfeita e vai ser feliz. Esse é o objetivo. Deus está dizendo que quando nós cumprimos o propósito dEle, nós seremos felizes, que é o que nós buscamos. E que o mundo prega que a tal felicidade, a tal realização, a tal satisfação está no dinheiro. E não está, irmão. Não está. Está em fazer aquilo que Deus planejou para a minha vida. E aqui está o presbítero Sebastião, pastor Levino, que já foram pastor dessa igreja. Pergunta para eles se é fácil ser pastor. Pergunta para eles se eles não quiseram negar ser pastor. Ou você acha, pergunta para minha esposa, que eu queria com facilidade ser pastor daqui. Foi difícil também. Tem dia que eu estou aí, tem dia que eu quero ir embora, tem dia que eu não quero mais ser pastor. Mas não cabe eu viver a minha vontade, cabe eu viver a vontade daquele que me chamou. Porque eu estou feliz hoje, eu estou satisfeito hoje, eu estou realizado hoje em meio às lutas, em meio às provas, porque eu estou onde Deus quer que eu esteja. Essa é a questão, tia. Entendeu, tia? Leva lá o microfone para o Luiz. Só um momento, Luiz. Você entendeu, tia Luzinete? Entendeu? Então, assim, descubra qual é o seu propósito. A senhora também faz a obra. A senhora está achando que a senhora não faz, porque você está querendo comparar o que você faz com o que os outros fazem. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Não se diminua diante do que os outros fazem. Ela foi chamada para isso. Você foi chamada para o que a senhora faz. Ponto. Eu sou útil nisso. Você pode ver aqui que ele deu 10 para um, 5 para outro e 1 para outro. Não significa que aquele que recebeu 1 era pior do que o que recebeu 10. Na verdade, é que ele era útil, capacitado por Deus para aquilo. Ponto. Resolveu. É isso, meus irmãos. Não se sinta inferior porque você está fazendo na sua mentalidade, tá? Você está fazendo menos que os outros. Você é importante. É importante o Luiz chegar aqui 6:30 da tarde e arrumar as cadeiras para nós sentar. É importante. É importante as irmãs virem aqui na quinta-feira limpar a igreja, é importante. É importante depois da escola bíblica dominical nós chegar aqui e lavar a igreja, é importante. São detalhes importantes que se ninguém fazer, ninguém consegue ficar aqui dentro. Se ninguém lavar o banheiro, der descarga, ninguém consegue entrar naquele banheiro. Então observe que quem está lavando o banheiro é importante para o culto. Quem está varrendo a igreja é importante para o culto. E não é menor, se for ver, está num status maior ainda. Jesus fala, João Batista é maior do que todos os outros profetas. E sabe o que João Batista fazia? Comia gafanhoto e vivia no deserto. E morreu com a cabeça, perdeu a cabeça. E o próprio Jesus falou, não há profeta maior do que João Batista nas terras. Aí um dia, tia Luzinete, um dia os discípulos chegam assim para Jesus,
Quem será maior? Deixa eu sentar do seu lado quando eu chegar no céu. Deixa eu sentar, porque eles achavam que sentar do lado de Jesus ia dar um lugar de destaque para eles. Jesus falou assim, ó, dentre vocês, o que for o menor, será o maior lá. Então aquele que acha que é o menor aqui, é o maior no reino dos céus. Então, ou seja o cargo que for que você tem, seja o que você fizer, você tem que se sentir pequeno, inferior, que ainda que você precisa fazer mais, que ainda eu sou pequeno, que quanto mais você se sentir assim, mais você vai estar lá no reino dos céus, grande para o Senhor. Só um momentinho, o Luiz quer falar lá. Fala aí, Luiz. Ô pastor, tem uma parte aqui da Bíblia que fala sobre o talento e ensinando, mostrando aquilo que o pastor está falando aí sobre o que representa o talento. O talento na parábola representa nossas aptidões, ou seja, tudo aquilo que a gente sabe fazer, né? O nosso tempo, né, que nós temos que dispor, os recursos, que estava comentando sobre os nossos recursos. Muitas vezes a pessoa monta tanto dinheiro, tanta coisa, mas não sabe aproveitar aquilo para um bem maior. Você vê, a Wanda, a mulher está lá. Só um momento, está com Alzheimer, e na cozinha da mulher a Wanda achou 12 mil reais. Então, podia ser Quem está utilizado precisando de 12 para mil reais hoje abençoar aí? alguém e fica lá. Então, Tá vendo? Provavelmente tem uma parte que está precisando que nem eu. Mas estava na cozinha uma mulher com Alzheimer. recursos e oportunidades. Quantas vezes a gente fala para uma pessoa, prega para ela, ó, que tem oportunidade para estar vivendo uma vida com Deus, para ser usada, ser abençoada por Deus e abençoar outras pessoas, a pessoa não aproveitou a oportunidade. Para servir ao Senhor, oportunidades para servir ao Senhor, enquanto estamos aqui na terra, enquanto estamos aqui. Essas coisas Deus considera como um legado seu, legado de Deus, que Ele nos confiou para administrarmos da maneira mais sábia possível. Pronto, é isso aí. Eu vou concluir aqui, meus irmãos, mas só para vocês entenderem um ponto importante. Quando eu digo, por exemplo, que talvez Deus te criou para você só para você conduzir os seus filhos para o caminho do Senhor. Eu vou usar um exemplo. Hoje, como você se vê na obra de Deus? Eu falo obra não se resumir em igreja. Ah, pastor, não me vejo em lugar nenhum. Mas você tem um filho? Tenho, pastor. Então invista no seu filho. Invista o tempo que você tem nele, porque talvez o seu chamado hoje é o seu filho. Se dedique a ele, ora por ele, jejua por ele, faça o que fazer por ele. Se talvez um dia abrir uma outra porta para você servir na outra porta, aí você vai e faça lá. Ah, eu não tenho filho, mas eu tenho meu esposo. Então investe no seu esposo. Investe no seu casamento. Ah, meu filho, meu esposo, meu casamento tá bom, pastor, já tenho feito. Então, você trabalha onde? Ah, tem alguém lá no seu lado lá que não serve a Deus. Ora por ele, jejua por ele. Evangeliza ele, ou seja, seja útil, é o que o Luiz deu ali. Aproveite as oportunidades que você tem e faça alguma coisa para o reino, e ali você vai estar cumprindo o propósito da sua existência. Ponto. Amém, meus irmãos? Mais alguma coisa, irmã Ângela queria falar, irmã Ângela? Pega o microfone, passa para ela fazer um favor, Luiz. A hora já voou, está vendo muito pouco tempo, e eu falo demais. Liga ele aí, irmã Ângela. Quando eu recebi o diagnóstico, né? É um tumor maligno. Foi falado assim. E quando eu cheguei em Jaú, tinha milhares de pessoas, né? Eu olhei para minha mãe e falei para minha mãe assim: o que eu tô fazendo aqui? A minha mãe falou para mim assim: a gente precisa passar pela prova dando glória a Deus. E eu não tinha entendido isso. Aí, conversando com o médico falou: olha, eles falaram pra você que é um tumor, mas não é um tumor. Vou te falar o nome de verdade, que aqui eu trato na realidade. É um câncer. Eu gosto de tratar os meus pacientes na realidade. Porque amanhã ou depois, se você morrer, a sua família vai me cobrar um tumor. E não é um tumor. Passou. Fui na igreja, falei pra Deus: Deus, por que eu tenho que passar por isso? Por que eu? Mãe de 3 filhos. Poxa. Tô aqui. Tô sempre dentro da igreja. Por que eu? Não voltei a ser fiel? Por que eu? Ainda falei pra Deus, questionei muitas vezes Deus. No meio da trajetória,
Deus me mostrou que eu sou um propósito, um verdadeiro milagre. E Ele me mostrou que, pela minha vida, o meu pai voltou para a igreja, meu pai se reconciliou. Pela minha vida, muitas pessoas dentro da minha família voltou para a igreja. Oh. Então, eu creio que eu sou um propósito na vida da minha família. Eu creio Então, ou seja, que o meu propósito eu estou cumprindo. Deus né? permitiu essa enfermidade chegar, Sim. porque Ele sabia que essa enfermidade seria um pivô para as pessoas virem uma vez perguntaram para Jesus: Jesus, está aqui um cego de E nascença. hoje eu falo assim, a gente Pode fala concluir. assim, mas você é louca, como que você vai agradecer por uma coisa que quase te matou? Mas eu agradeço por uma coisa que quase me matou, mas me fez enxergar muita coisa. Amadureceu bastante. Muito. Exatamente. Uma vez, só para concluir, meus irmãos, levaram um cego de nascença. Senhor, aqui um cego de nascença, quem pecou? Os seus pais? Por que ele nasceu cego? Ele pecou? Os seus pais pecou? Jesus falou assim, não, ele nasceu cego para que a glória de Deus se manifeste sobre a vida dele. Então Deus usa as coisas que é considerada maldita, rejeição na sociedade, para poder alcançar outras. Eu, depois de crente, fui preso 3 vezes. E Deus usou essas cadeias para me empregar na cadeia. Está entendendo? Então, às vezes é isso. Deus usa algumas situações que nós passamos para abençoar outras vidas. Então, nós precisamos estar atento, porque talvez o que você está passando vai edificar outras vidas. Amém? Então, descubra qual é o seu propósito. Sirva. Esteja disponível para servir. Que Deus ele vai te abençoar. Amém?